Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios em Pauta, o seu podcast que traz histórias, inspirações e insights. O meu nome é Ciene e juntamente com o Walter irei com vocês nesse bate-papo incrível que a gente vai ter aqui hoje. Hoje a gente está recebendo a convidada, a advogada, empreendedora, Sara, e a gente veio aqui hoje tentar entender um pouco de sua história, como que você se tornou advogada. A primeira pergunta vai ser essa, o que te levou a fazer essa escolha e por que que você segmentou a sua carreira, assim, advogado costuma segmentar, mas por que que você foi para a área previdenciária? Assim, primeiramente, bom dia, Sene. Bom dia, Wagner. Eu tô falando Wagner, mas é Walter. Walter. Perdão. Não tem problema. Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês de estar aqui hoje, dizer que é um prazer estar aqui. E tô aqui pronto para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. E são muitas, né? São muitas mesmo. Esse é um tema sensível, né? Todo mundo tem uma dúvida sobre esse assunto. Não, e todo mundo quer saber se um dia vai aposentar de fato. Hoje já tá um pouco mais difícil, né? Mas a gente espera que todo mundo consiga se aposentar assim, Walter. Que- é, o que que te levou a, assim, desde a infância você já sabia se eu quero ser advogada ou teve algum motivo específico, alguma pessoa que conheceu que te inspirou a seguir essa carreira? Então, assim, eu sempre fui muito comunicativa, então eu já sabia que seria alguma coisa ligada a essa área. Eu fiz, a minha primeira tentativa no vestibular foi para jornalismo, então eu não passei na época, aí passei para história e minha mãe falou: não, vamos tentar uma outra área aí, que já sabia que a filha era uma comunicadora. E aí eu prestei o vestibular para direito e comecei a fazer a faculdade, eu acho que no ano de 2007, formei em 2012. E desde então, assim, desde quando eu me formei, eu já comecei a advogar, porque logo eu passei na OAB, então eu já sabia que eu não queria a carreira pública, né? Não queria concurso público, eu queria mesmo advogar. Então você foi uma aluna disciplinada, né? Já Já formou e passou na OAB, que é uma dor, porque tem gente que tem que fazer cursinho depois que se forma, né, para conseguir êxito. Assim, eu fiz um cursinho porque na minha época não podia fazer a prova da OAB enquanto estava cursando, porque hoje já pode, né? Ah, sim, Hoje, verdade. se não me engano, a partir do nono período a pessoa já pode. Então, eu tive que formar primeiro, colar grau, para depois fazer a prova da OAB. E aí eu passei na época, na segunda fase eu escolhi direito administrativo, que não tem nada a ver com o que eu atuo hoje, né? Mas graças a Deus passei e desde então não parei mais. E quando o previdenciário entrou assim na sua vida, porque não foi só a opção de OAB ali no início que você acabou de falar. Uhum. Aí você decidiu ir para esse segmento previdenciário em algum momento específico, aconteceu alguma coisa? Como que essa parte previdenciária surgiu para você? Então, Sene, desde a faculdade eu já falava assim, eu quero aposentar velhinho. Eu falava para minha mãe, apesar de não ter tido a matéria, não foi grade na faculdade, mas eu falava isso. E quando eu me formei, eu fui para o escritório junto com a minha cunhada, que é minha sócia. E ela fazia já o direito previdenciário. E quando a gente forma, a gente é clínico geral. Então, a gente formou, não especializou em nada. Eu comecei a advogar na área civil. Então, eu fazia, no comecinho, eu fazia execução, fazia alguma coisa dentro do direito consumidor, mas inspirando na minha sócia, que era minha cunhada na época que a gente estava no escritório junto, eu já vi que era para aquilo que eu tinha nascido. E desde então, eu fiz a primeira pós-graduação, depois eu fiz a segunda, e aí hoje eu sou membro da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de Goiás. Eu sou associada ao IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito, de Direito Previdenciário. Então, desde o começo, ali, eu acho que uns 6 meses eu já comecei na área previdenciária. E gosta dessa área? Olha, é gratificante porque eu consigo trabalhar e ajudar as pessoas. Então, assim, eu consigo tirar o meu sustento e ainda ter a realização profissional, pessoal, bastante gratificante. Mas foi importante o que você comentou aí, porque muitas vezes a gente escolhe uma profissão eu quero ganhar dinheiro, Só mas pelo não tem dinheiro. um propósito alinhado com isso. Então, a Uhum. partir do momento que você define um propósito e você vê que isso está contribuindo com a vida das outras pessoas, isso daí é gratificante. Acaba que não só é advogar,
não é só resolver um problema ali para ganhar. Não, eu estou mudando o trajeto de algumas vidas, porque se a pessoa não conseguir êxito nessa parte ali de conquistar sua aposentadoria, não compromete só a vida daquela pessoa, mas a família dela também pode ser impactada. Então, o reflexo do seu trabalho é muito maior do que a gente atender simplesmente um cliente e ele ter êxito ali, né? E assim, é uma parte muito sensível, porque, primeiro, que a maioria das pessoas não sabe do direito que tem. Então, às vezes, o cliente chega sem saber que ele vai aposentar, ele quer aposentar, mas ele não sabe como. Então, quando a gente consegue escolher um caminho para uma pessoa que ficou 65 anos, às vezes, sem contribuir, e que a gente consegue um benefício, realmente é bastante gratificante. E a gente consegue ganhar o dinheiro, ter a parte ali que a gente precisa, mas realmente a parte social no direito previdenciário, ela é muito gratificante. Eu sou bastante feliz. E muda a vida das pessoas, né? No ensino médio, eles deveriam colocar na grade curricular das escolas a parte de direitos e garantia do cidadão, porque a gente não sabe que tem os direitos que a gente tem que brigar ali, e se não tiver um apoio do advogado, a gente não vai conseguir nunca saber. Então, tem muita gente que é desfavorecido do acesso à informação. E essa questão especificamente é o que acaba deixando muita gente ser passado, vamos colocar para trás, por não ter conhecimento mesmo, ser leigo no assunto. Para quem está nos ouvindo hoje, tá na idade de aposentar. Primeiro, vamos construir Qual isso. a idade? Qual que é a idade? Porque toda época vai mudando. Qual que é a idade que a pessoa precisa de pleitear? E, assim, é uma coisa que ainda gera dúvida. A pessoa atingiu a idade, mas ela não atingiu o tempo de trabalho. Ela consegue pleitear essa aposentadoria? Nossa, foi uma excelente observação essa que você fez aí. Porque, realmente, o que eu vejo de mais sério é o desconhecimento. É a falta de informação. Então, nós não somos educados previdenciariamente. Não sei se essa palavra existe. Se não existir, nós inventamos aqui agora. É mais ou menos isso. A educação previdenciária. O cidadão, ele não sabe do direito, e ele também não sabe, Walter, do dever dele. Porque, como você disse, chegou na idade que hoje do homem 65 anos e da mulher 62, mas ele chega na idade e ele não entende que não é só a idade o requisito. Ele tem que ter 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, que é o pagamento em dia. Então, ele desconhece, ele sabe que ele chegou na idade, mas ele não sabe quais são os outros requisitos, né? E chegou nos 65 anos, o homem, se ele não tiver 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência, por idade, ele não vai aposentar. Aí nós temos o benefício assistencial, que é o BPC idoso, mas aí além da idade, ele vai ter que passar no requisito também, que é o econômico. Entendi. Então, não é só a idade. E hoje o do homem é 65 anos e da mulher 62. E eu vou te falar um negócio que eu lembro da época que eu estudei na faculdade. Existe uma modalidade de aposentadoria chamada LOAS, se eu não estiver enganado. Quem pode aposentar com aquilo lá? Esse foi o benefício que eu falei antes. Ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. Então, é da assistência social. Porque a previdência, quem tem direito é quem paga. Então, para ter direito previdenciário, você tem que pagar a previdência. O benefício assistencial é de quem precisa. É a assistência social que vai gerir esse benefício, apesar da gente achar que é o INSS ali. A gente né? acha que é a mesma Eu coisa. achava que era a mesma coisa. Mas tá vendo? É uma crença comum de todo mundo. Então, às vezes ele chega e fala assim, eu quero me aposentar pelo LOAS. E não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial. E eu posso perdê-lo em qualquer momento. Pode perder. Por E quê? ele não é transferível, porque eu lembro assim, por exemplo, quando tem um casal e um falece, o outro acaba recebendo aquele valor de que era aposentadoria ali, né? Porque isso aconteceu com o meu avô. Só que isso era só porque era uma aposentadoria. Se for esse benefício, corta ou não? Corta, porque ele é pessoal. Porque, como eu disse, ele é para quem precisa. Se, por exemplo, o seu avô precisa, pode ser que sua avó não precisa. Ele é um benefício assistencial que ele vai depender de outros requisitos, que hoje a pessoa tem que estar inscrita lá no CRAS, no CAD único, e a renda da família, Walter, não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Credo, aí. Nossa, como que a pessoa vive? Então, aí ele é muito difícil de conseguir, porque a gente tem que pensar o seguinte, tem que ter 4 pessoas na casa com uma renda de um salário mínimo.
Então, se tiver 4 pessoas na casa, e vamos imaginar, um filho é uma pessoa com deficiência, mas o pai trabalha e ganha R$ 1.800 para 4 pessoas. Não passa. A gente judicializa, esse valor ele é flexibilizado, por quê? Porque aí vai fazer uma análise social, vai ver se realmente a família vive com esses R$ 1.800, mas no INSS esse benefício não passa. Não passa por quê? Porque ele não respeita o requisito econômico. Então, o LOAS que você falou aí não é uma aposentadoria, ele é um benefício assistencial que é pago para quem realmente precisa. E se a gente for parar para analisar, o cara tá quase na zona da miséria mesmo para ter condições de pleitear esse benefício. Então, é, é muito complicado a pessoa viver com... E qual que é o valor desse benefício que costuma ser pago? Ele é um valor, um salário mínimo e não tem 13º, e se a pessoa falece, os dependentes não têm direito, como a Ceni falou, né? Não tem direito. É puxado, né? Que aí se eu pensar uma família com 4 pessoas, ela tem que ganhar menos de 1/4 do salário mínimo. E depois ela vai ganhar mais um salário mínimo se ela for contemplada com esse benefício. Viver com essa renda é bem complicado na atualidade, do custo de vida que está bastante alto atualmente. Não, Né? e assim, as pessoas que vivem nessa faixa de praticamente uma miséria, ela não vai ter realmente esse conhecimento de que ela tem esse direito para poder pleitear, porque ela tá ali tentando sobreviver. Então, assim, provavelmente não tem acesso a uma educação, não tem acesso à internet, porque são coisas que requer você ter um pouco de dinheiro e isso não vai estar acessível para ela. Agora eu vou te falar um negócio que eu aprendi em Suits. Nossa, é a minha série favorita, viu? Eu já assisti mais de uma vez. É Eu muito também gostei boa bastante. mesmo. Nesse cenário, o cara que não tem esse recurso para procurar um advogado para representar ele ali, existe aquele pro bono ali que o advogado atende por causas sociais e ajuda ele a pleitear aquele valor? E isso existe, o advogado, nós somos essa parte social, nós temos que exercê-la. Então, esse benefício, às vezes, quando eles vão no CAD único, né, no CRAS do município, fazer o CAD único, já é informado quais são os requisitos, então ele está a par ali. Nós, advogados, a gente pode fazer, mas qualquer pessoa que tenha o aplicativo do governo, que é o Meu INSS, vai conseguir. Só que, assim, acaba que essa modernidade afasta o possível beneficiário. Então, ele não sabe do direito, é como a Ceni falou. Entendi. Sara, então seu trabalho é muito importante para a sociedade. A gente já entendeu isso. Analisando o governo... Aí vamos criar uma polêmica. Independente de presidente, o governo, a forma que o governo vem construindo a Previdência Social, a gente vê que a chance de aposentar lá na frente é bem complexa. Existe alguma outra alternativa, algum outro benefício que eu posso pleitear que não seja da Previdência Social? Então, mais uma pergunta, assim, bem viu? Delicada. A gente tem que pensar que o nosso sistema hoje, ele é solidário. Então, nós que estamos na ativa, a gente contribui com quem não está na ativa. Então, quanto mais a pessoa tem expectativa de vida aumentada, mais a gente vai pensando que no longo prazo não vai dar certo. Por isso que tem as reformas que a gente teve lá em 2019, foi a última, né? E já está o burburinho aí que vem outra por aí. Então, o que eu posso dizer é assim, quem tem condições de fazer um planejamento previdenciário privado é interessante. Mas a gente tem que pensar na maioria. Sim. A maioria não tem condições. A maioria mal sabe do direito que ela tem e do dever também de contribuir. E a renda dela não permite que ela faça isso, né? Infelizmente, hoje a gente trabalha com muita informalidade. Então, a pessoa, por exemplo, que está ali vendendo uma fruta na esquina, ou um pedreiro, auxiliar de pedreiro, servente, ele não sabe que ele é segurado obrigatório. Porque a nossa filiação não é facultativo. Eu, como profissional autônomo, eu sou obrigada. Porque quando você é empregado, já vem descontado ali no seu contra-cheque, tá tudo certo. Mas e quando você não é empregado? Sim. Então, as pessoas que exercem atividade e que têm renda, ela é segurada obrigatória. Ela deveria pagar. Mas acaba que tá tudo tão caro que imaginar que essa pessoa, né, que tá lá na esquina vendendo fruta, será que ela vai comprar o carnezinho do INSS e vai pagar? Provavelmente não. É bem difícil. Não.
Nossa realidade não é fácil. Não, e se a gente fizer uma análise, a gente pode até contribuir, igual todo mundo que for empreendedor, que explore um serviço ou revenda algum produto e não tenha condições ali de pagar aquele carnezinho, o microempreendedor individual facilitou um pouco. E se a gente parar para analisar, o custo do MEI é mais barato do que o carnezinho do INSS. Então, fica a dica aí pro pessoal que está nos ouvindo aí. Faça um MEI, pelo menos contribua, igual você colocou, ele é um segurado obrigatório. E muita gente acha assim, eu vou pagar um dinheiro pro governo. Não, você está investindo no seu futuro lá na frente, porque quem não contribui lá na frente não vai ser beneficiado pela Previdência, pode ser assistencialmente amparado pelo governo, né? Isso. E assim, a gente tem que pensar que não é só a pessoa que está pagando Walter, ele vai ser beneficiado. Ele é o segurado, mas os dependentes dele também. Exatamente. Então, eu tenho um MEI, eu estou pagando o MEI. E eu faleço. A minha esposa e os meus filhos terão direito à pensão por morte. Então, ele é um seguro social. Para que o seguro serve? Para aqueles eventos que tem os programados, que no caso seria aposentadoria por idade, mas a gente tem os outros benefícios. Então, a gente tem salário maternidade, que é o auxílio maternidade, né? A gente tem um auxílio reclusão, benefício por incapacidade, ficou doente, tem a aposentadoria, que hoje a gente chama de aposentadoria por incapacidade permanente, que era aposentadoria por invalidez. Então, você está pagando, você está segurado contra os riscos sociais que acontecem ao longo da vida. Então, pagando como MEI, a gente tem que saber assim, que está pagando como MEI, a alíquota 5% do salário mínimo. Vai aposentar, só que aí é só com salário mínimo e só por idade. A gente tem que saber que ela limita, ela faz essa limitação. Mas é uma forma de você estar segurado na Previdência Social. E uma outra coisa que eu vejo que o pessoal fala, é só um salário mínimo, eu não vou fazer porque não compensa. Só que pensando do ponto de vista que é melhor você ter pelo menos essa renda garantida do que você não ter nada e deixar sua família ali totalmente desassistida num caso de morte, de invalidez. Claro, a gente pensa que um salário mínimo é pouco, mas pode pagar ali, às vezes, um plano de saúde, um custo que a gente tem ali. Pode fazer o planejamento para receber mais que salário mínimo? Pode. Aí faz um planejamento previdenciário para ver qual a contribuição mensal, pensando num valor de benefício maior, pode fazer isso. Mas a gente tem que pensar que a maioria da população, ela não vai fazer isso. A população em si desconhece, como a gente já falou aqui, né? Desconhece dos deveres. Então, quando chega ali no 65 e a mulher no 62, ela quer aposentadoria, ela quer um salário mínimo dela ali e às vezes não tem porque deixou de contribuir a vida inteira. E outra questão importante o cara tá novo, com a saúde em dia, mas pode acontecer um acidente. E aí, beleza, você ficou incapacitado de trabalhar por alguns meses ali. Então, você vai ficar sem renda. Então, tem gente que, eu vou trabalhar autônomo, mas não contribui com nada, então já tá errado aí. Mas, se ele for um cara que trabalha por conta própria e não contribuir, ele não tem direito a nada. Não tem. E a gente vê muito isso. Então, o profissional liberal, o autônomo, ele às vezes está ali andando de moto, cai, quebra a perna. E tem que ficar afastado 30, 60 dias. E a renda dele é do trabalho dele e não tem ninguém para fazer isso no lugar dele. O que ele vai ter? Ele não vai ter nenhum benefício do INSS. Pode tentar o benefício assistencial que a gente falou? Não. Porque aquele benefício assistencial, que é o LOAS, o requisito, tem o requisito que eu falei, que Sim. é o da renda. Então, provavelmente, ele não vai passar. Não, mas ele passou. Lá na casa dele é só ele e a mãe não trabalhava, é só ele. Mas a gente tem que comprovar, no caso dele, uma deficiência de longo prazo. Ele tem? Não. Ele não tem. Ele sofreu um acidente ali tem pouco tempo. Então, a gente vê que essa pessoa nova, ela é mais prejudicada do que as pessoas mais velhas. Por quê? Porque aí quando a gente chega com um problema de saúde que se arrasta ao longo da vida, fica mais fácil de comprovar essa deficiência de longo prazo. Agora, se é uma pessoa nova que sofreu um acidente, como no exemplo que você falou aí, ele não vai ter benefício nenhum. E a pessoa nova que sofre um acidente, se ela tiver registrado certinho em carteira assinada ali, contribuindo com o INSS, existe um tempo mínimo de contribuição para ela fazer jus a um afastamento remunerado? Sim, a gente tem que pensar que para todos os benefícios a gente vai ter carência. Então, a gente vai ter os requisitos ali e para um benefício por incapacidade, a pessoa tem que ter pagado 12 meses. Então, vamos imaginar, comecei a trabalhar hoje, estou com 2 meses de carteira assinada. Sofri
um acidente. Se esse problema de saúde não tiver no rol de doenças que isentam essas pessoas de carência, ela não terá direito ao benefício. Por quê? Porque ela comprova a incapacidade, ela comprova a qualidade de segurado, porque ela está trabalhando e está contribuindo, mas ela não tem os 12 meses. Aí a gente tem, para aquelas doenças mais sérias, como, por exemplo, neoplasia maligna, aí para essa é isenta de carência. Então, comecei a trabalhar, tem um mês de carteira assinada, um dia de trabalho. Descobri que tô com neoplasia de pulmão. Eu vou ter o benefício por incapacidade, porque essa doença, ela é isenta de carência. Entendi. Entendeu? Então, só nesse caso específico. Então, eu tenho que ter 12 meses contribuindo para me fazer jus ali a um afastamento remunerado. Isso. Vamos supor que eu estou trabalhando, tenho os 12 meses de contribuição já. Vamos supor que eu estou com 14 meses na empresa, pedi conta, fiquei 2 meses fora e comecei a trabalhar de novo carteira assinada. Nesse período, eu tenho vamos colocar, outra carência de eu ficar sem contribuir para me ingressar em outro emprego? Depois que perde a qualidade de segurado, você tem que pagar metade da carência. Entendi. Mas nesse exemplo que você me deu, só 2 meses não. Então, nós temos aí o que a gente chama de período de graça. Então, a gente ganha 12 meses de período de graça. Então, saí, trabalhei 1 ano e 4 meses de carteira assinada. Saí. Eu vou ter mais 12 meses que, se acontecer qualquer coisa, eu vou estar segurada. Então, se eu falecer, meus dependentes terão direito à pensão por morte. Fiquei doente, posso solicitar um benefício por incapacidade. E como funciona essa solicitação? Eu preciso procurar um advogado? É só ir lá no aplicativo do INSS e solicitar? Como que é esse trâmite para você requerer? Vi ali que eu tenho todos os critérios para poder solicitar o benefício, tenho direito ao benefício, mas como que eu vou requerer ele? Ele pode ser feito, pode procurar o advogado especialista na área, mas nessa primeira fase não tem necessidade de ter a figura do advogado. Então, a parte pode entrar no aplicativo, solicitar o benefício. Hoje, o benefício por incapacidade a gente faz pelo sistema, dentro do meu INSS, e chama Atesta Med. Então, o que ele vai apresentar? Ele vai apresentar o atestado médico ali, que consta qual que é o CID da doença, com a assinatura do médico, tudo certinho, com o documento pessoal, ele vai apresentar. E não tem, nesse primeiro momento, da necessidade da figura do advogado. Claro que se ele tiver ali o atendimento, então o advogado vai olhar a documentação médica, vai ver se está tudo certo. Por quê? Porque a gente vê que quando a pessoa faz sem orientação, a probabilidade de ser indeferido é maior. Então, às vezes, junta documento que não podia juntar, junta documento a mais. Então, pode fazer sem, Falta pode documento. fazer. Falta documento. E aí, o INSS abre exigência, o prazo é 30 dias para cumprir. Não juntou, o processo é indeferido por falta de cumprimento. Então, a gente vê, assim, que muitos benefícios são indeferidos por falta de orientação mesmo. Nossa, entendi. Mudando um pouco essa pegada, assim, muda não, vamos lá. Hoje o trabalho tem uma relevância para a sociedade e se você escalar ele, você consegue ajudar mais pessoas. Hoje você consegue agregar a tecnologia para você contribuir com um número maior de pessoas no seu trabalho? Ah, sim. Então, assim, a gente vê que as mídias, né, a mídia social, então a internet ajuda bastante. Porque você consegue ter acesso a informações que, às vezes, tá lá no site do governo. Mas aí não tem a divulgação. Você já viu, por exemplo, propaganda eleitoral um horário nobre da televisão falando sobre, a senhora pode pagar o carnezinho, não vê. Falta orientação. Falta orientação, que a gente consegue ver, às vezes, num vídeo rápido. Então, hoje, a gente coloca ali, busca, e No a gente Instagram tem... da Sara. Isso. A gente publica e fala de forma que a pessoa entenda, né? Então, por exemplo, quem tem filho que tem diagnóstico de autismo, ele já é uma pessoa com deficiência por definição legal. Então, eu tenho ali um documento médico, ele já enquadrou no primeiro requisito, que é a deficiência. Por quê? Porque ele já tem uma lei que fala que ele é pessoa com deficiência. E aí, ela não sabe que precisa de ir no CRAS para ter o cadastro no CAD único. Então, a gente passa essa informação ali, e ali ela já vai ter acesso. Tem isso no site do governo? Tem, mas ela vai lá procurar? Não vai. Então, a gente vê que hoje, com a tecnologia, com a mídia, essa informação chega mais rápido. Apesar de que o cliente, ele não tá no Instagram, tá? Normalmente, ele tá lá no Facebook, eles usam mais
outras redes, não o Instagram, mas a gente consegue chegar para o neto, a gente consegue chegar para a tia, para aquela que é mais nova, que vai passar essa informação para quem realmente precisa. E Sara, eu imagino que você já fez muitos processos de aposentadoria, então deve ter muitas histórias. Teve alguma história assim que mais te marcou, mais te emocionou em fazer esse trabalho? Olha, inclusive foi recentemente, eu fiquei assim, eu acho que eu fiquei mais feliz que a cliente, porque o caso dela ela era uma cliente que, desde os 8 anos, trabalhou rural. Então, a gente não tem muita noção, porque é tão fora da nossa realidade, né? Mas tem gente que começa a trabalhar criança, principalmente na roça. Então, com 8 anos, ela já trabalhava. E ela já estava com 64 anos e não estava aposentada. E trabalhando na roça. Só que desconhecendo tanto, não tem documento. Não tem documento. Então, quando a gente fez a pesquisa e descobriu uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral que ela tinha colocado a qualificação dela como trabalhadora rural, no meio disso tudo. Uma pessoa analfabeta que mora, inclusive, até hoje, às margens de uma rodovia. A gente chama essa pessoa de acampada, porque ela não é nem assentada, não é nem da reforma agrária que foi lá e ela está numa terra. Ela está na margem da rodovia. E quando a gente entrou com o processo, não deu certo no INSS. Fomos para audiência de primeiro grau. O juiz não considerou ela como segurada especial porque ela era obesa. Então, a assistente social foi na casa dela, fez as perguntas, e uma das perguntas que ela tinha que responder para o juiz era sobre a aparência física dela. Ela parece ser uma trabalhadora rural? E aí o juiz não entendeu que ela poderia ser. E quando a gente fez recurso, e eu sustentei, e depois de tanto tempo ela conseguiu aposentar, para mim foi assim, gente, eu tô no trabalho certo, eu tô fazendo o trabalho certo. Porque era para ela ter aposentado com 55, ela já estava com 64. E imaginar que ela não aposentaria, basicamente por causa da aparência física dela, para mim, assim, foi um caso bastante marcante. Você foi pra briga mesmo. Você falou, agora eu vou ganhar isso aqui. Aí eu falei para ela, nós vamos pro STF com esse processo da senhora. A gente vai até o fim. Até o fim. O juiz pode ter o entendimento dele? Pode. Mas a gente vai lutar contra ele até o fim. E nós vamos voltar lá. Porque vai voltar o processo para ele cumprir essa decisão. E ele vai ver que ele tá errado. E o processo já voltou e tá lá para ele cumprir a decisão, porque aí o INSS não recorreu, poderia recorrer, mas não recorreu. Então, já está perto de implantar e ela começar a receber a aposentadoria. Mas aí a gente vê que no meio desse processo ela já está recebendo o BPC, que é o LOAS. Por quê? Porque ela também é uma pessoa carente. Ela também é. Então, para o benefício assistencial, ela encaixou. Por quê? Porque ela, no meio do processo, completou 65 anos e é uma pessoa que vive em extrema pobreza. Então, ela conseguiu comprovar os requisitos e já estava recebendo o BPC. Mas concorda comigo que não é o benefício que ela tem direito? Ela foi trabalhadora rural a vida inteira. Não é esse o benefício dela. O benefício dela é de uma aposentadoria, com 13º, e que é o que ela tem direito. Então, ela começou a receber o outro benefício, mas logo vai ser implantado a aposentadoria, que é o benefício que ela tem direito. Essa questão que você falou da obesidade, quando a pessoa ela é obesa, ela não é considerada uma pessoa em estado de necessidade? Não entendi essa Ele não parte. caracterizou ela como produtor rural porque ela não era magra. Não, assim, é porque... Não, É meio sem sentido, né? É meio sem porque, tipo assim, sentido. qual o sentido? Não tem sentido. É porque quando a gente vai para a justiça, nós temos que pensar que juízes são pessoas e cada uma vai ter o seu entendimento ali. Não existe lei que fala que uma pessoa que está acima do peso, ela não pode ser trabalhadora rural. Entende-se que é um trabalho pesado e que normalmente ela não vai ser obesa, normalmente. Mas isso quer dizer que uma pessoa obesa não é trabalhadora rural? Não. Não. Ó, A conceituação meio sem sentido. meio sem sentido. Mas o que é esse juiz? Qual que é o posicionamento dele? Ele manda assistente social ir lá para fazer várias perguntas. Para a sentença dele vir com um parecer de uma pessoa que foi lá e fez uma averiguação. E uma das perguntas é: qual é a aparência física? Ela tem aparência física de trabalhadora rural? Ele pergunta se ela é analfabeta. Então, ele está com um pensamento assim:
que a pessoa tem que enquadrar em um, assim, ela tem que estar Estereótipo. dentro, isso, mas dentro da caixinha. Os pré-requisitos que ele estabeleceu, se ela se enquadrar, ela vai se aposentar. Se não, Sim, e aí fica subjetivo. É uma análise subjetiva, mas para isso que a gente tem os nossos tribunais, para recorrer e deixar bem claro que ele pode pensar, mas não é lei, não está na lei. Se não está na lei, é um julgamento que ele está fazendo do processo e ele está fazendo errado. E a gente recorre para mudar isso. Mas nesse caso específico que você deu o exemplo, se essa pessoa não tivesse com o seu apoio ali, ela já desistiria no começo ali. O juiz, assim, vamos supor que ela pleiteou a aposentadoria dela e teve uma recusa. Ela ia ficar na dela mesmo e ia continuar a vida dela ali, sendo que ela tem direito, sabe? Então, eu acho que esse exemplo especificamente é o que a gente vem falando aqui até agora, que é a importância do seu trabalho, primeiramente, mas outra questão é de quem não tem esse conhecimento a pessoa que não tem um conhecimento não tem culpa, mas hoje tem muitos locais para ela buscar esse acesso, inclusive nas redes sociais ali, e se não tiver esse apoio, esse acompanhamento, cara, ia cessar o direito dela ali naquele momento e ela ia ficar sem o Mas tem benefício. muita gente que desiste, que ele tenta sozinho no INSS, não consegue. Aí ele tenta de novo, não consegue. Ele fala: quer saber? Eu não vou mexer com isso, não. Tem muita Vou gente assim. passar raiva, não. Aquele povo também, eles são bem, vamos colocar assim, são meio resistentes, eles não gostam de complicação. Então, por falta de conhecimento, ele teve uma negativa e já vai lá abrir mão Sim. É, igual ela na condição ali de acampada, tipo, morando na BR, assim, com Pra certeza. que eu vou ficar indo lá na cidade, ir no INSS para me receber ou não? Não, deixa isso pra lá. Sim, e é esse o pensamento. Ela estava ali acampada, que é a situação dela agora, mas a vida inteira ela tinha terrinha dela lá. A família dela, os pais tinham. Então ela tinha. A vida inteira ela foi trabalhadora rural, não tinha documento, porque ficam na informalidade, mas como que ela sobrevivia? Ela plantava e comia ali, e o que sobrava Ela vendia. vendia. Então essa era a vida dela. Mas analfabeta. Não guardava nada, não tinha documento de nada. E agora, por último, já na fase de acampada. E eu fui pessoalmente lá na casa dela no dia que nós fomos para audiência, eu fui lá buscá-la. Meu Deus, ela tomava banho naquelas caixas azul, caixa de água azul. Sei. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, dona Maria. Ela falou: não, se der certo, eu vou pegar esse dinheirinho e vou comprar um pedacinho de terra. E dito e feito, quando eu falei pra ela que tinha dado certo. Falei: ó, agora calma que demora pra senhora receber esse dinheiro. Ela já tá comprando a terra. Não faz conta agora, não, que O dinheiro nem chegou na mão e ela já tá lá pensando: o que que eu vou fazer? Eu vou comprar uma terrinha. E é tão assim, porque ela me disse que ofereceram para ela uma casa na citação social, eu não sei como que é lá na cidade, enfim. E ela recusou. Ela preferiu morar lá às margens da rodovia, porque lá ela tem um nome. Não queria ir para a cidade. Por quê? Porque queria ficar lá no pedacinho que ela achava que era dela, o pedacinho de terra dela. A vida inteira foi rural. Queria ficar lá. entendi. Não. Outro ponto importante que você falou, que eu acho que é bom a gente também dar uma reforçada aqui, é o seguinte: autismo era uma característica tem os termos específicos ali. Ele tem o grau de autismo. Tem grau de autismo que não compromete a sua vida. A pessoa vai ter só algumas, Limitações. às vezes nem limitações, algumas disfunções, porque pode até ajudar. Então, tem algumas pessoas que têm um foco além do normal ali. E pelo grau de autismo que ela tem, ela pode ser mais retraída, dificuldade de comunicação, mas ela é uma pessoa que ela desempenha o que ela decidir fazer muito bem. Então, aquilo não atrapalha a vida dela, só a questão de comunicação e habilidade social dela que é um pouco mais, vamos colocar, mais é ruim um pouco no trato com o dia a dia, mas ela consegue também desenvolver um pouco ali, e isso não é um fator limitante para ela conseguir rodar a vida dela. Mas você falou que se for diagnosticada e tiver um laudo médico, ela tem um direito. Existe o grau de autismo que dá esse direito, porque assim, ó, tem gente que você não percebe que ela tem um autismo por ela já tá ali inserida e o povo fala: não, é o jeito dela mesmo, ela é assim, a pessoa mais focada, mais introvertida, então o pessoal não consegue fazer essa associação que eu não vou colocar uma doença. É uma doença, até pouco tempo estava caracterizada doença, mas é uma limitação do aspecto autista. Essa pessoa que tem um grau de autismo leve, vamos colocar assim, ela também pode pleitear se ela tiver um laudo?
Porque assim, a gente tem que pensar assim, a lei fala que a pessoa com deficiência, e ela não fala se precisa ser leve, moderado ou grave. O que a gente tem que pensar? Que vai dar direito para ela ao benefício é se ela não conseguir ser inserida no mercado de trabalho. Entendi. Então, a gente tem que pensar que a pessoa com deficiência, ela tem aposentadoria própria. Então, não é o fato dela ter o autismo, ter o diagnóstico de autismo, que vai dar o direito dela ter o benefício. Mas ela é uma pessoa com deficiência, ela consegue trabalhar e ela vai aposentar mais cedo que a gente, o cálculo do benefício dela será diferente. Então, ela vai trabalhar, vai ser inserida no mercado de trabalho. O benefício, ele vai ser para aquela pessoa que não consegue concorrer em igualdade de condições. Então, se é leve e a pessoa consegue trabalhar, ela contribui com o INSS e ela vai ter a aposentadoria dela própria, que é a da pessoa com deficiência. Entendi. E isso é para todas as deficiências que existem. Ou tem alguma doença que ainda não é classificado como deficiência e teria que entrar com algum recurso especial? Não, a deficiência, ela não tem, tirando o que a lei já fala, que a pessoa tem deficiência, porque a gente tem quais são já definidas por lei. Aí, o que acontece? Aqui eu não preciso de provar, porque a lei já está falando que eu sou, preciso só ter a documentação médica. Mas qualquer outra doença que não me deixa concorrer em igualdade de condições com outras pessoas, ela vai ser uma pessoa com deficiência. E aí ela vai aposentar com as regras próprias da aposentadoria da pessoa com deficiência. Entendi. E Sara, essa parte assim do direito, tudo isso assim, eu acredito que é bem explorado na faculdade. Mas a parte de ser empreendedor e criar um negócio para fazer a gestão e levar todos esses benefícios para a pessoa que o seu conhecimento fornece. Como que foi abrir um escritório, fazer a gestão ali para você no dia a dia? Então, essa parte é uma parte que eu gosto muito, porque tem que ter uma organização. Então, parece que a gente é o profissional liberal, eu vou chegar a qualquer hora no escritório, eu não preciso de ter noção do que está acontecendo, porque quem faz o horário sou eu. Não é bem assim. A gente vê que para caminhar, tem que ter uma organização. Então, a gente trabalha lá no escritório com ferramentas que possibilitam essa gestão de prazo, o que tem que ser feito, o que deve ser feito hoje, porque o prazo é hoje. Então, a gente trabalha com isso, assim, de forma bem rígida. Com a minha rotina, eu sou bastante rígida com a rotina do escritório. Tem o dia que é o dia do atendimento. Então, tá tudo definido, tudo certinho. Outra questão importante de tudo que a gente falou aqui, quantos por cento da população você julga, até você está sendo ativa ali junto com a OAB, mas quantos por cento da população não tem direito ao benefício, mas não tem um acesso a essa informação, você julga? Você já tem algum levantamento nesse sentido? Não, eu não tenho, mas a gente vê que pela judicialização do tanto de processo que tem, a gente imagina que é muita, porque hoje o INSS é o órgão mais processado do Brasil. Sério? Ele é o maior réu, o maior réu. Um estudo, se não me engano, de 2022. Tanto no juizado especial federal, é sempre o INSS. Na Justiça Federal, ele é o nosso maior réu. Tá no top 1. Nossa, eu Tá. achava que era a Receita Federal. Não, é o INSS. E se a gente pega, por exemplo, a Justiça Federal, que é a competência, as 4 primeiras, das 5 é o INSS. É benefício por incapacidade, depois é tipo de aposentadoria, depois é revisão de benefício. Então, o nosso maior réu é o INSS. Então, por aí a gente já vê. Se ele é o órgão mais processado do Brasil, logo a população precisa dele. Né? Então, a gente vê aí que muita gente, e tirando os que desconhecem dos seus direitos, tirando a pessoa que não sabe que tem o direito, né? A gente pode imaginar, assim, que é muita gente. Se a pessoa, no momento ali, por exemplo, ela não sabia que ela tem o direito, ela pode entrar requerendo esse direito de maneira retroativa? Por exemplo, licença maternidade. Eu tinha direito à licença maternidade, mas no momento que eu estava ali, eu não usufruí desse benefício. Eu posso entrar e solicitar ele de maneira retroativa? Ou se eu não solicitei no momento, eu perdi? Não, tem benefícios que a gente vai poder solicitar. Por exemplo, você falou do auxílio maternidade, vai ter ali os 5 anos para entrar, mas de um modo geral, não tem como pedir, o direito não socorre a quem dorme.
O auxílio maternidade, depois de feito, ele vai pagar, mas perdeu o prazo para entrar ali, não tem direito depois. Já a pensão por morte, não. Então, eu não vou retroagir, mas eu preenchi os requisitos na data do falecimento, 10 anos depois. Eu descobri que eu tenho direito. Nossa, meu marido faleceu, ele estava de carteira assinada, agora que eu descobri. Eu perdi o direito da pensão? Não. Por quê? Porque eu preencho os requisitos do benefício. Só que eu não retroajo para receber os 10 anos para trás. Eu vou receber da data que eu fui lá no INSS e pedir para frente, entendeu? Então, não retroage. O óbito, ele tem que ser feito até 90 dias para retroagir a data do óbito. Se for filho menor de 16, 180 dias. Mas só para retroagir ao óbito. Agora, 10 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, entrei, vai valer dali para frente. Interessante. Como é que foi o ditado que você falou? Eu achei. O direito não só corre, é quem dorme. Esse Não é- pode todo Não, Vou esse é bom. aderir, hein? Muito bom. É. Essa parte de voltar para a parte de empreendedorismo sua, você tem sócios no seu escritório, associados? Agora eu tinha minha sócia, né, que é a minha cunhada, e ela saiu para a missão de ser mãe das minhas sobrinhas. Então eu estou advogada só eu no escritório. Mas aí a gente tem colaborador, tem estagiárias que eu espero que fique lá com a gente depois que formar, que estão fazendo direito. Mas aí no momento de advogada só eu no escritório. Então você tem uma equipe ali para liderar ali essas pessoas que trabalham contigo ali. Isso. Não, na verdade, quem faz, quem separa tudo, quem faz sou eu. Aham. Aí, dentro do escritório, a gente organiza o que cada pessoa vai fazer. Eu quase não faço mais atendimento, quem faz atendimento é as meninas, porque eu fico mais na parte de fazer o processo andar, de fazer, cumprir os prazos, fazer audiência, sustentação oral. O cliente vem até a mim quando já está na fase de precisar da figura do advogado e do cliente mesmo. Mas esse atendimento inicial aí, as meninas já fazem, já separa tudo. Porque a pessoa chega e vai falar de uma forma que ela acha que é um benefício que ela tem direito. E na hora da entrevista a gente vê que é outro direito que ela tem, né? Então a maioria das pessoas chega lá às vezes para um benefício assistencial, achando que tem o direito lá do LOAS com 65 anos, a gente começa a conversar, mas e a senhora trabalhou a vida inteira na roça. E ela não tem noção que esse tempo rural pode dar direito, por exemplo, a uma aposentadoria híbrida, que soma o tempo rural com o tempo urbano. Então, existe muitas pessoas assim que trabalhou 3 anos de carteira assinada só na vida. E foi rural lá atrás. E só tem esses 3 anos. Aí ele acha, eu nunca vou aposentar. Mas ele não sabe que ele precisa só de 12 de rural. E ele ficou até os 30 anos na roça ajudando. Então, a gente soma esse tempo que ele passou, né, na zona rural, trabalhando, com os 3 anos urbano, e ele tem direito à aposentadoria híbrida. Então, na hora que vai fazer ali as perguntas, a gente vai entender e diagnosticar qual é o melhor benefício. Porque pode ser que ele encaixe num benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOAS, pode, ela também enquadrava, mas era o melhor benefício para ela? Não era. Entende? E aí você que faz ali a contratação, a orientação de como elas vão fazer essa entrevista ali no dia a dia do escritório. Isso, aí já tem a ficha de atendimento. Quando a gente começa a conversar com o cliente, a gente já vê mais ou menos que tipo de benefício que é. E aí tem as perguntas padrões, a documentação que tem que ser apresentada. Mas o que eu posso falar é, hoje, o benefício mais procurado é o benefício por incapacidade. A nossa sociedade em si está doente. E antes, os problemas ortopédicos eram o que eu falo que encabeçava. Então, todo mundo tem um problema de coluna, um bico de papagaio, um desvio, hérnia. LER. Então, dificilmente a pessoa não vai chegar ali no final e não vai ter algum problema ortopédico. Problema no joelho, problema no quadril, sempre tem. Agora, o que está ficando no topo, tá quase passando, são os problemas, os transtornos psiquiátricos. Então, a gente vê que é muito comum. E ele não vem sozinho, ele vem sempre com uma fibromialgia, ele vem sempre com outra coisa ali, aí você vai estudando, você vê que a pessoa tem, eu tô com dificuldade para dormir, e a gente vai perguntando, e a gente já até mais ou menos sabe que a pessoa tem algum problema ali, e que vai precisar, às vezes, de um laudo, de um psiquiatra, de fazer um acompanhamento, porque o benefício que mais dá direito hoje é o benefício por incapacidade. Entendi. Você construiu sua carreira e hoje você já ajuda algumas
pessoas que trabalham contigo ali, já vê a prática junto com a teoria que está estagiando, então você consegue fazer uma contextualização entre teoria e prática ali, acaba que se agrega muito mais conhecimento. Para quem está estudando direito hoje, você tem algum conselho para dar assim, saia já. Talvez assim, o primeiro eu acho que vai ser. Entrou na faculdade, procure um estágio, porque eu acho que você já começa a ver a prática. Porque na teoria, você vai estudar teoria, mas se você não tiver esse jogo de cintura ali na prática, acaba que você fica um pouco aquém. Mas é um conselho para quem está estudando direito, não decidiu ainda se vai atuar em qual área, mas que sabe que precisa de começar a praticar um pouco ali sobre a área, entender mais. Qual que é a dica que você dá? Eu acho que o autoconhecimento da gente saber, né, o que mais a gente fica à vontade. Porque tem gente que não vai querer esse contato de pessoas que a área de direito, se for para a área de advocacia, vai precisar. Então, se conhecer para entender o que mais fica confortável, porque eu sempre soube que eu queria mexer com pessoas, seja porque eu queria fazer jornalismo, seja porque eu queria ser professora, porque eu fiz até história, eu ia fazer história. Então, tem que se conhecer e estagiar. Por quê? Porque ali você vai ter o contato com aquela área para descobrir se é isso mesmo que você quer. Porque depois que a gente forma e passa na OAB, tem muita gente que começa a advogar e não vai para frente. Por quê? Porque não tem o perfil de advogado. Esse estágio, ele vai fazer isso. Inclusive, a estagiária lá do escritório chegou e falou assim, não, eles falaram que a gente tem que estagiar em todos os escritórios com diferentes áreas de atuação. Mas eu não, eu quero ficar no direito previdenciário. Por quê? Porque a gente lida com pessoa o tempo inteiro. Já se identificou. Já se identificou. A área de família também, que é uma área sensível. Então, a pessoa tem que saber que vai ter o contato. Acaba que a gente vira quase que um psicólogo. Isso que eu ia falar agora, porque você tem que lidar com a pessoa e você tem que ter aquela empatia ali de saber que a pessoa é uma analfabeta, ela não vai saber se comunicar direito. Você tem que achar uma forma de extrair a informação dela. Então, assim, é praticamente um psicólogo. Perfeito. Você falou tudo, que é o dia a dia. Então, quando você começa a conversar com o cliente, você é um psicólogo. Você vai ouvi-lo, você vai entender o problema dele. E às vezes ele tá achando que ele foi para uma coisa e você vai ter que mostrar para ele outra. Então, a gente faz um papel social e eu acho que a gente é psicólogo. Já dá uma consultoria pro cara ainda. A gente é psicólogo prático, né? Porque tá ali no dia a dia e não adianta. O cliente de previdenciário, ele é um cliente que ele vai para ser ouvido, ele vai contar os problemas da vida dele e a gente vai ouvir, porque é dali que a gente vai descobrir qual é o melhor benefício para ele, qual que é o que vai atendê-lo melhor. Então, é nesse momento aí da entrevista, de ouvir o problema dele, é que a gente vai descobrir o que realmente ele está precisando. E pode ser que ele vai sair com uma notícia triste, de que o senhor não tem direito a nada no INSS agora. Mas o senhor vai, tá aqui o carnezinho, a gente explica, a gente preenche ali o primeiro para ele, fala, a partir de hoje o senhor vai começar a pagar, porque a partir de hoje o senhor é segurado, a senhora é segurada, e se lá na frente acontecer alguma coisa, a senhora está resguardada. Então, nem sempre o cliente ali vai ter direito. Mas ele já sai com a informação que ele precisa. E, Sara, você foi falando e foi me vindo, assim, uma sensação de como separar a empresária da pessoa que tem o conhecimento e as ferramentas para ajudar todo mundo ali que tem o direito. Porque, assim, eu imagino que tem vários casos que você tem a parte que você precisa ver também como empresária financeira do seu negócio para ele ter uma perpetuidade e conseguir levar esses benefícios para todo mundo e não dá para ajudar todos a fazer o pro bono igual o Suítes. Deixa isso só pro Harvey, né? Então, como fazer essa gestão ali para separar esse sentimento e esse desejo de querer ajudar todo mundo, mas também ter a visão empresária? Não dá para ajudar todo mundo, né? A gente tem que ter a sensibilidade de ver os casos que realmente precisam de mais atenção. Então, às vezes, a gente tem que comunicar com a assistência social do município, porque ali é um caso bem sensível. Tem que saber separar,
Porque se a gente for só para a área social, acaba que a parte empreendedora, a parte empresária ali, vai ficar pro lado. Então, a gente tem que saber conciliar, saber separar tudo certo. Apesar que eu acho que na minha área é quase que o tempo inteiro. E aí a gente negocia com o cliente, a gente explica, a gente vai fazendo ali um meio de campo para chegar ali tanto no melhor resultado para o cliente, como para a gente também. E no final, graças a Deus, dá tudo certo. Até hoje deu tudo certo. Coisa boa. Você falou outra coisa importante ali, que foi essa questão do autoconhecimento. O direito, eu acho que todos os cursos superiores dá a possibilidade de a gente pensar em escolha de duas alternativas. Uma é eu ser um cara bom na área que eu me formei ali. E a outra é eu pleitear uma carreira pública que eu também posso ser muito bom ali e fazer uma diferença para a sociedade. Você já pensou em seguir a carreira pública? Ou você desde o começo já falou, não, eu vou advogar. E quem tá com essa dúvida hoje ainda tem esses dois caminhos ali para decidir, né? É. Eu não contei lá no começo, eu falei só da parte de quando eu descobri que eu queria advogar, mas eu fui funcionária pública há 11 anos. E eu passei no concurso antes mesmo de entrar para a faculdade de Direito. Então, eu passei com 18 anos no concurso da prefeitura da minha cidade, e lá eu fiquei por 11 anos. E aí eu fiquei advogando e com escritório. Então, eu trabalhava até 5 horas na prefeitura e depois eu ia para o escritório trabalhar. Quando eu me senti preparada, porque realmente o começo não é fácil, como todo começo. E eu acho que a maioria dos colegas advogados, eles param nesse começo mesmo, porque os primeiros 5 anos, 6 anos, você está posicionando o seu nome no mercado. Eu, por exemplo, que não vim de família que tinha advogados, então eu tive que fazer o meu nome do zero. Então, eu precisei ali nesse momento, no primeiro momento, de utilizar a renda que eu tinha do serviço público para custear o escritório. Então, eu tinha minha sócia, que a gente dividia tudo, mas a minha renda principal ali no começo não era da advocacia, era do concurso público. Então, quando eu fiz, se não me engano, 11 anos que eu estava, eu pedi primeiro eu pedi licença por interesse particular, falei, peraí, vamos ver se eu vou conseguir ficar só advogando. E aí, depois de verificar que era isso mesmo, eu pedi exoneração e só advoguei desde 2016. Mas desde quando eu passei na OAB, eu fiquei advogando e no concurso público. Mas eu já sabia que aquilo não era para mim. Eu já sabia que ter hora para chegar, ter hora para sair. Eu não me vi ali por muito tempo. Então, hoje, trocaria por nada. Não trocaria. Trabalho muito mais, mas não trocaria. Isso que eu ia te perguntar agora. O povo tem a ideia assim, eu vou montar minha empresa, montar meu escritório e vou empreender. Eu chego a hora que eu quero, eu faço a hora que eu quiser. O dia que eu Trabalho menos. O dia que eu estiver estressado, eu vou pescar e tá tranquilo. Funciona desse jeito, na verdade? Funciona. Funciona, só que não. A gente trabalha muito mais. Então, pelo menos eu tenho hora para chegar e não tenho hora para sair. E tem prazo que você tem que cumprir, tem um monte prazo para cumprir, o escritório para rodar bem, porque assim, se você não organiza sua agenda, se você não organiza suas prioridades, tudo é importante. Todo cliente é importante, todo processo é importante, mas qual que é o mais importante para hoje? Então a gente tem que fazer esse estudo e tem que mapear, por quê? Porque aí você, no outro dia que você chega no escritório, você já tem saber o que vai fazer. Então, a gente trabalha no escritório com 5 prioridades do dia. As meninas todas chegam, elas já fizeram as prioridades dela quando terminou o dia. Então, eu terminei o dia, eu olho lá e falo o que tem de prazo para amanhã, o que é, já coloco hoje, porque quando eu chegar no escritório amanhã, eu já sei por onde eu vou começar. Porque quando a gente chega, tem um cliente que vem sem... Ele não falou que ia vir. Quando você chega, o cliente não marca. Ele não marca. E aí você chega e fala, gente, o que eu vou fazer? Porque tudo é importante. Então, essa rotina, pelo menos na minha área, eu posso dizer, trabalha muito mais. Não, pelo que a gente acompanha aqui, todos os empreendedores, todo mundo que montou Todo seu mundo que a negócio, gente já conversou aqui trabalha fala. muito mais do que a média. Tipo, eu vou trabalhar das 8 às 18 ali. Não, a maioria trabalha em horários mais estendidos. Isso talvez é o fator que dá um impulsionamento pro negócio. Para você construir ali, você vai ter que dedicar mais tempo ali e é normal. E aí entra naquele ponto que a gente estava falando, que as pessoas têm que começar a analisar o equilíbrio. No começo,
é importante dar um gás, mas desde que você não se sinta tão pressionado que comece a fazer mal ali e dar um Pra sua problema saúde. psicológico, dar um Isso. burnout da vida aí. Mas assim, todo empreendedor tem que dedicar um pouco mais no início, e você acabou de reforçar isso. Outro ponto que eu queria queria te perguntar no começo, é tudo flores, igual o povo fala? Você já tinha um apoio que você já tinha um cargo público, mas mesmo assim você teve que batalhar. É, o que você dá de conselho para quem vai sair da faculdade, talvez já tenha um trabalho ali, gera uma renda e almeja montar um negócio? Ele tem que ter um planejamento, uma preparação antes, ou ele pode, de acordo com a vida levando, ele vai conseguindo conquistar as coisas? Eu volto a falar que o autoconhecimento, ele é primordial. Então, primeiro vamos imaginar, o que que eu mais gosto? Qual que é a área que eu mais gosto? E já verificar quem são as pessoas que ele admira que faz aquele mesmo São serviço. referências, né? Isso, já pega a pessoa Ajuda a como ter um referência. direcionamento, né? Isso, porque quando eu comecei a fazer a pós em direito previdenciário, a gente aprende a teoria, mas e a prática? Então, o que que a gente faz? No meu caso, eu fiz um curso de gestão dentro do escritório de direito previdenciário. Então, eu fui estudando aquilo, vendo os colegas advogados na área, para ver qual que é. Se eu tenho alguém que já fez, que está num lugar que eu queria estar, que caminho que ele percorreu para chegar até lá? O que foi que ele fez? Então, ficar perto dessas pessoas que já fazem o que você deseja fazer. Porque vai diminuir o seu caminho. Dá para quebrar a cara e fazer tudo sozinho? Dá, mas vai demorar Vai mais. demorar Não, mais. e o sofrer mais um pouquinho, né? E tá assim nesse ambiente também te ajuda a chegar mais rápido, favorece tudo, né? O ambiente, ele vai diferenciar. Se você tá perto das pessoas que estão onde você queria estar, se você acaba que faz curso ou até mesmo após, porque eu conheci muitos professores em pós-graduação que você tem um contato. Então, nesse começo, ter que a gente chama de mentor para ajudar o seu caminho, eu acho que é importante. Quem tiver interesse em pleitear aí ou galgar uma carreira na área previdenciária, procura. Eu já ia falar, você dá mentoria para essa área, para quem tá começando, porque as suas estagiárias ali, com certeza, ficam inspiradas a seguir essa área vendo o seu trabalho. E tem alguma coisa nessa sua trajetória até agora que você falou assim, nossa, isso daqui é um conselho que eu dou pra pessoa não fazer? Conselho? Por conselho, assim, olha, quem tá entrando na área eu aconselho ou não siga por esse caminho porque é algo que vai gerar uma dificuldade pra você. Eu acho assim que não tente agradar os outros. Então, às vezes, a pessoa até faz direito porque a mãe queria, porque o pai queria. Então, nesse momento, tentar agradar todo mundo, não. Se conheça, descubra o que você quer fazer e não desanime. Coloca sua meta, começa com metas pequenas. Então, eu quero fechar um contrato por mês. Um contrato por mês. Porque a gente vê hoje que na mídia é tudo muito rápido. Então, na mídia, a pessoa conseguiu muito rápido. É tudo muito rápido. E a pessoa desanima. Então, quando ela começa a olhar para o vizinho, então o colega, eu tenho um colega que formou, isso existe muito. Eu já estava há quase 9 anos e tinha um colega que tinha 2 anos. E aí você olhava e falava, meu Deus, mas está muito na minha frente. Quando eu estava com 2 anos de advocacia, não estava assim. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que ver a nossa evolução. Então, não se compare. Está começando agora, é difícil mesmo. E está tudo bem. Você vai ter o seu ritmo. Você vai ver a sua melhora sem olhar para o outro colega. Porque nessa área, é uma área que tem gente vaidosa e que acaba que você olha e fala, meu Deus, mas ele está muito na minha frente. Olha o tanto, parece que ele tem tantos mais processos que eu. Ele está muito... Olha o escritório dele, como que tá. Não, olhe para você, se conheça. Tá no caminho certo? É isso que você quer mesmo? Então, vá devagarzinho, um passo por vez. Não fique olhando o seu colega. Tenha quem se inspirar e foque na evolução do seu processo, sem olhar pro colega do lado. Eu acho que esse é o melhor conselho, porque eu me cobrava muito. Então, essa autocobrança de que, quando eu me formei era assim, ó, com 5 anos tem que ter tantos processos, tem que estar assim. Eu pensava, meu Deus, mas eu já tô chegando perto desses 5. E hoje, que eu já vou fazer 10 anos esse ano, eu vejo que não é assim.
Então, hoje eu colho os frutos da Sara, que começou lá no comecinho, e que só hoje eu tô colhendo. Porque não existe resultado bom fazendo rápido. É uma construção, e nessa área é árdua. Alguém que tá falando que com 1 ano, que com 2 anos tá assim, desconfie, não é assim. Você tem que fazer seu nome, você tem que ter confiança, você tem que saber o que você quer, porque quando a gente forma, são muitas áreas de atuação e você fica bom quando você faz uma coisa muitas vezes, né? Repetidamente ali. Repetidamente. Mas Essa é a excelência. você acabou de conceituar tudo que eu acredito bastante. Nossa, que Primeiro, conselho. essa comparação. Você não sabe qual que é a trajetória do cara. O cara que começou com 2 anos, tá com um escritório top, talvez o pai dele já tinha uma carteira de cliente, repassou para ele. Segundo, ninguém posta nas redes sociais as coisas ruins, as dificuldades, só posta as coisas boas. E as pessoas se espelham muito nisso. Olha, o cara ali já tá com isso, já fez aquilo. Terceiro, eu vejo que as pessoas não alcançam aquilo que elas conseguiriam alcançar por desistir no meio do caminho. Ela começa aquela empolgação, começa a dar certo, ela fala, não, isso não tá na velocidade que eu queria, eu vou largar a mão. Então, assim, essa falta de constância, essa falta de objetivo claro do que eu quero alcançar, e essa questão de ficar olhando para a grama do vizinho e falando, o dele tá melhor, eu nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa. Não, tem a pessoa como espelho para você ser melhor do que ela, mas não é questão de querer ser superior, nem de vaidade. É questão de você falar assim, eu tenho capacidade também e eu consigo me colocar numa posição de igual ou talvez até superar. E se você tiver bons mentores, na teoria, se ele te der o caminho que ele percorreu e que foi árduo, foi difícil, você vai pegar um caminho mais vamos colocar aí, vai te passar o caminho que você vai desviar das pedras. Então, você não precisa de passar por todas as dificuldades daquele caminho. Então, se ele te der o caminho correto, você vai encurtar o tempo. Então, na teoria, a tendência de todo mundo que você se espelha é você chegar e passar eles mais rápido, porque se você teve um direcionamento, você vai já ter o encurtamento daquela trajetória, sabe? Então, Perfeito sua observação, é isso mesmo. e eu também tenho alguns mentores, eu até alguns professores de direito também do curso ali, eles me deram um direcionamento, só que eu ainda não fiz o curso de direito, mas é uma área que eu pretendo estudar até para complementar a grade da contabilidade ali, mas assim, é, direito sempre me chamou a atenção. Basicamente foi nessa questão de eu ver que as pessoas não sabem os direitos delas e são. Aí eu brinco, eu falo pra minha mãe de vez em quando, eu falo, o povo é feito de besta sem saber que tem direito. É, hoje, você pensa em dar mentoria, cursos ou aula? Então, eu acho que mais para frente eu ficaria bastante feliz de dar aula. Até porque o concurso que eu passei, na época, foi auxiliar de serviços gerais, então eu servia tudo. Eu fui para a escola. Eu fui auxiliar de secretaria, depois eu fui secretária-geral da escola, e quando faltava professor, eu ia para a sala de aula. Então, eu gosto de ensinar não só direito previdenciário. Então, eu fui num curso de gestão, aprendi ferramentas novas, eu fico querendo replicar. isso, Compartilhar. querendo compartilhar. E eu falo para as meninas lá, principalmente a estagiária que está comigo há 2 anos, ela fala, nossa, isso daqui eu falo, você... Porque todo curso que eu faço, eu coloco elas para fazer. Então, eu tenho ali na plataforma, eu falo, vocês vão fazer também. Então, se eu tivesse isso, hoje eu estaria em outro lugar. Porque é só agora que eu tô tendo acesso a isso. E vocês estão com 18, com 19 anos e tendo acesso a isso. Então, aproveite, porque é como você disse, eu vou chegar mais rápido. Essa pessoa, para desenvolver essa ferramenta, ela demorou, ela teve que passar pelo processo. Hoje, ela me entrega isso. Com valor, claro, porque ninguém vai fazer de graça. Sim. Então, eu acho que tem que cobrar mesmo. A pessoa teve a dificuldade para chegar naquele resultado e hoje ela tem a fórmula. Eu já fiz muita mentoria, todas as ferramentas eu aplico no escritório e coloco à disposição das meninas, e eu aplico com todo mundo, é lá em casa, é nos meus irmãos, é na minha mãe, é assim, quero reformar a casa, então vamos colocar aqui no papel? Quando que é para terminar essa reforma? O que é que a gente precisa comprar? Qual que é o primeiro passo? É contratar um arquiteto. Então, vamos ver qual que é o preço que o arquiteto cobra para o projeto. Esse cobra tanto, esse tanto, esse tanto. Qual que é o melhor que vai atender por passos? Porque aí a gente consegue ver. Porque quando tá na cabeça, é aquele tanto de coisa, né? É muito subjetivo e aí você não tem a clareza real. Porque às vezes quando você coloca ali no papel, vai passando as informações, você
pode identificar se é realmente isso que você queria ou se o que você queria é outra coisa que você não tinha percebido ainda. Então, essa clareza de listar tudo, colocar os passos faz total diferença e acelera o processo para você ter mais resultado e o resultado que você gostaria. Isso mesmo. E aí a gente vê o que dá para fazer para acelerar, o que a gente sabe que vai demandar mais tempo. Porque quando tá só na cabeça, a gente fala, até para emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Mas e aí? Na segunda Não eu é começo. segunda-feira, fez um dia de dieta, nossa, mas ainda não Eu não emagreci. emagreci. E 10 quilos? Não é fácil. Você não acha que a gente pode trocar? Eu quero emagrecer 3 quilos? Porque aí você emagreceu 3 quilos, você vai ter mais autoconfiança. Você fala, peraí, eu consigo, eu emagreci 3 Não, quilos. e até para engordar 10 quilos é difícil, não é do dia para noite. Você requer ali bastante dedicação e esforço para engordar os 10 quilos, mas para você emagrecer, você não faz essa mesma dedicação. Isso. Você não come salada todo dia, igual você comia pizza e besteira todos os Todos os Mas pra dias. engorda 10 quilos é mais fácil. Tem que comer sanduíche todo dia à noite, pizza, aí já tá. Mas até para engordar, não foi do dia pra noite, demorou, é mais rápido, né? Sim. Mas apesar que, olha, eu tenho um irmão mais velho que é personal, e ele fala que é mais fácil emagrecer um gordinho do que fazer o magrinho ganhar massa. Quando a pessoa tem aquele biotipo que é bem magrinho Sim. mesmo, aquilo ali para ganhar massa não é do dia pra noite, não, é difícil. Mas isso provando que tudo a gente tem etapas e a gente tem que respeitar. Às vezes, quando a gente coloca uma meta muito alta e a gente não atinge, aí nós ficamos frustrados. Você acha que essa é a dor da juventude atual? Tipo, a adolescência, o pessoal tá muito mais acelerado e eles querem as coisas muito mais rápidas. Uma coisa que você gastou 10 anos para construir, elas querem construir em um ano. É impossível. É adquirir aquele conhecimento, é pegar aquela vivência. Então, Ter assim, a maturidade, né? exatamente. Então, assim, tem um caminho a ser percorrido e as pessoas hoje, por essa questão de ser tudo instantâneo, elas acabam negligenciando essa questão de eu tenho que passar por um processo. Eu não vai cair o conhecimento do céu da minha cabeça. Eu não vou pegar um pendrive e colocar na cabeça da Sara, vou capturar todo o conhecimento e vou tacar na minha cabeça. Não tem como. Isso é. Ainda não, né? Daqui a um tempo com o Elon Musk Talvez. querendo. Não dá pra falar que isso Nossa, nunca vai existir, né? É. Mas por que assim, eu vou pegar um exemplo seu que você tem pessoas novas trabalhando contigo ali. Você enxerga essa ansiedade das coisas acontecerem do dia para a noite? Você acha que você consegue passar essa tranquilidade e falar assim, gente, é um processo, vocês vão conseguir chegar, talvez vocês vão chegar até em lugares mais altos, mas respira um pouco, vamos devagar. Inclusive, nós conversamos sobre esse assunto, porque, como eu disse, com a mídia, as pessoas olham um advogado ali que tá 1 ano, 2 anos e fala, eu tenho isso. Aí ela chegou e me mostrou. Nós estamos aqui há quanto tempo? Você tá aqui, você tá vendo. Será que mesmo? Será que é assim mesmo? Porque hoje parece que é tudo muito rápido. Na minha época, quando eu queria ver um filme, tinha que ir na locadora. Hoje você tem aí os serviços que tem. Você não consegue nem escolher de tanta opção que você tem. Você perde mais tempo escolhendo o filme do que assistindo o filme. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem tudo na mão. E, na realidade, essa crença que vem sendo formada que eu quero agora e é agora, eu acho que a geração vai ficando mais fraca nesse sentido de ser persistente, porque aí ele quer agora, ele não conseguiu, aí ele desiste. Então, tem que mudar essa mentalidade de que não é eu quero agora e o resultado é agora. É um caminho e que eu acho que a nova geração vai sofrer um pouco, vai penar um pouco. Outra coisa que eu observo é a superficialidade do conhecimento. Eu vou ali, leio uma coisa por cima, eu não aprofundo, igual, dependendo do que eu for estudar, eu vou ter que ler desde a lei de origem ali até essa construção até agora, os entendimentos dos tribunais. Então, eu tenho que fazer uma construção e uma linha de raciocínio, uma lógica para mim conseguir defender algo que eu tenho interesse futuramente. O cara lê só um artigo ali jurídico e fala, cara, eu já entendi isso aqui, eu consigo defender isso aqui com essa tese aqui. Não, Cara, impossível. E a pessoa lê, às vezes,
um resumo que alguém falou sobre aquele artigo e não é nem o próprio artigo e ela vai defendendo aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Exatamente. A gente usa, a gente chama, na peça, né, que a gente vai apresentar ali para o juiz, enfim, a gente usa jurisprudência. Sim. E aí o julgado é muito grande. Aí, Sene, às vezes 1, 2, 3, 4 folhas. E você vai lá e pesca o que você quer pro seu processo, que parece que é igual o meu, olha aqui. Mas você não leu tudo. Você coloca um julgado no seu processo que, na verdade, está falando o contrário. Por quê? Porque você não leu todo o julgado, que é enorme. Então, a gente vê, nós queremos o resultado mais rápido. A gente quer só ler uma coisinha ali e já descobrir tudo. Pronto, agora eu já sei tudo. E, na verdade, não é assim. A realidade, ela vem, bate e fala, ó, não é assim, né? Vamos ler, vamos entender, vamos dedicar tempo, porque nada é duradouro. Eu tenho essa opinião, que nada que é firme, que é duradouro, é do dia para a noite. Requer uma construção. E um outro fator que eu acho que, do mesmo jeito que a gente perde por ter pessoas que fiquem nessa superficialidade e querem essas coisas muito rápido, a pessoa que tá na contramão, ela tem um benefício e um mar de oportunidades para poder explorar. Porque quem não ficar nessa superficialidade e buscar de fato um conhecimento verdadeiro, ter essa paciência, ela vai conseguir resultados extraordinários. Você quer ver um pouco do alicerce? Quantos livros você já leu? Você consegue quantificar isso? Ah, não. Eu tô no 6º esse ano, mas não consigo. Tá, ela tá no 6º esse ano. ano. Tem uns filhos de Deus que tá o curso todo e leu, assim, fora dos livros obrigatórios da faculdade, leu um livro ali e talvez foi Harry Potter. Então, assim, cara, não, se tivesse sido Harry Potter ainda tá bom, porque são calhamaços, né? De história, verdade. mas tem uns que nem esse leu. Então, se a gente parar pra analisar, o cara não lê. E hoje, assim, o acesso à informação tá muito mais fácil. Por quê? Tem livro, você compra no qualquer site aí, Chega você super chega na rápido. sua casa. Tem artigos na internet aos montes, então você tem acesso à informação. E as pessoas com essa facilidade, elas não dão valor a isso. Essa questão de buscar a sabedoria e o conhecimento ali, tá na sua mão, no celular, você consegue ler um livro. Você acha que se a pessoa for nesse caminho de não vou ler e lá na frente eu quero ser um advogado bom, ele vai conseguir isso aí? Eu acho que para ser advogado e tá no topo, tem que gostar de leitura. Tem que gostar. E não só na área jurídica, você tem que aprender a lidar com pessoas nessa área social. Então, a leitura eu acho que é obrigatório para quem quer se dar bem na área da advocacia. A gente tem que ler, a gente tem que gostar de ler e interpretar e saber o que está falando, e não só, como eu disse, na área de direito. Tem que ler para ter um conhecimento geral. A leitura é primordial. E a leitura, ela te ajuda nesse autoconhecimento sobre você e sobre o mundo, né? Então, você não vai conseguir viver e ter todas as experiências, mas através da leitura você consegue ampliar o seu leque e ter um pouco mais de empatia com o outro, com as situações que essas pessoas estão vivendo. E assim, um livro, ele nos transporta para um lugar que a gente, às vezes, nunca conheceria. Então, a gente tem livros de história que você fala, meu Deus, isso aconteceu. Você tem, como você disse, a gente tem ali na palma da mão. A gente não tinha isso antes. Era muito mais difícil, Era né? muito mais difícil e muito mais caro acessar o conhecimento do que hoje em dia. E parece que a curva é inversa. Quanto mais fácil e mais barato, menor o interesse. Sim. Exatamente. Sara, pra gente encerrar, qual uma mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo aqui? Que seja do ramo do direito, seja de qualquer outra Sobre profissão, a vida. Sobre a vida. Para quem está pretendendo, ou está estudando, ou está pretendendo montar seu próprio negócio, qual que é a dica que você deixaria para essa pessoa? Não desanime. Não é fácil. O começo, ele é difícil mesmo. Você pode imaginar que não vai conseguir, mas você não tem noção da força que você tem. Você consegue. Se inspire, procure pessoas que têm mais ou menos são atuantes na área que você quer desenvolver. Então, não desanime nesse primeiro momento. Não fique se comparando, olhe para você, veja o seu caminho, veja o tanto que você evoluiu e fique firme, porque se você fizer o que você gosta e ainda conseguir o retorno financeiro,
Eu acho que você descobriu um bom caminho aí para trilhar. Se você está realizado de fato, que você unir Exatamente. essas duas coisas. Essas duas coisas. Sara, a gente gostaria de agradecer a sua presença e disponibilidade de ter vindo aqui falar com a gente. Foi muita informação, não só sobre o direito, mas sobre a vida, sobre coisas que a gente deve se basear e focar para ter uma vida mais plena e feliz e se conhecer mesmo. E para as pessoas que estão nos assistindo e gostaria de acompanhar o seu conteúdo que você posta sobre direito previdenciário, elas te encontram aonde? Pode me procurar aí nas redes sociais, coloca Sara Nazário, que a gente tem perfil do escritório no Instagram, tem no Facebook, então colocando eles vão achar. Eu vou deixar aqui também na observação para o pessoal encontrar aí. Muito obrigado por tudo que você compartilhou conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês e eu fico à disposição. Foi incrível. Tchau, obrigado. Obrigada.